Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta direta para você. E se um dos executivos mais conhecidos do mercado automotivo brasileiro tivesse cometido um erro técnico, justamente ao criticar um dos carros híbridos mais vendidos do país? Pois é. Recentemente, uma fala de Sérgio Habib viralizou na internet dizendo basicamente o seguinte: se a bateria do híbrido plug-in acabar, o carro fica pesado, lento e quase inútil em uma subida de serra. Só que depois dessa declaração aconteceu algo curioso. Diversos proprietários do BYD Song começaram a aparecer nos comentários dizendo que isso simplesmente não acontece. E alguns deles afirmaram algo ainda mais surpreendente, que a bateria do carro praticamente nunca chega a zero. Então, afinal, quem está certo nessa história? O executivo veterano do setor automotivo, ou os donos que dirigem o carro todos os dias? Fica comigo até o final, porque tem um detalhe técnico nesse sistema híbrido que quase ninguém explica direito. E ele muda completamente essa discussão. Capítulo 2. A declaração que acendeu. A polêmica. Para entender essa história, precisamos voltar alguns dias. Durante uma entrevista ou podcast, Sérgio Habib comentou sobre carros híbridos plug-in e citou um exemplo envolvendo o BYD Song. Segundo ele, o problema seria simples. Se o proprietário não tiver onde carregar a bateria, o carro se tornaria um veículo pesado carregando centenas de quilos extras. Na teoria, quando a bateria acabasse, o motor a combustão teria que mover tudo sozinho. E aí viria a consequência: menos desempenho, mais consumo e uma relação peso-potência pior. Essa crítica até faz sentido quando falamos de híbridos plug-in tradicionais. Mas quando o assunto é o sistema usado pela BYD, a história parece ser um pouco diferente. E é aqui que começa a confusão. Capítulo 3. Como funciona o sistema híbrido da BYD? O BYD Song usa um sistema híbrido chamado Dual Mode Intelligent, conhecido como DMI, e ele funciona de forma diferente de muitos híbridos convencionais. Na prática, o motor elétrico é o protagonista. Já o motor a combustão atua muitas vezes como gerador de energia ou como apoio em alta demanda. O resultado disso é que o carro pode rodar longas distâncias priorizando o modo elétrico. Além disso, os números do conjunto ajudam a explicar por que o desempenho não é fraco. O sistema entrega cerca de 235 cavalos de potência combinada, somando o motor elétrico e o motor a combustão. O motor elétrico sozinho já gera quase 200 cavalos, ou seja, mesmo sendo um veículo grande e pesado, existe bastante força disponível. Mas o detalhe realmente importante está no gerenciamento da bateria. Capítulo 4. A bateria que quase nunca zera. Aqui está o ponto que muita gente não entende. Nos híbridos plug-in da BYD, a bateria raramente chega a zero. Na verdade, quando a carga cai para algo próximo de 20%, o sistema automaticamente liga o motor a combustão para manter energia disponível. Isso significa que o carro praticamente nunca roda com a bateria totalmente descarregada. Sempre existe uma reserva. Essa estratégia serve exatamente para evitar perda de desempenho, ou seja, mesmo que você não carregue o carro na tomada, o sistema híbrido ainda funciona. Claro, a eficiência energética pode diminuir, mas o veículo continua operando como híbrido. Esse detalhe técnico ajuda a explicar por que vários proprietários ficaram incomodados com a crítica. Capítulo 5. Os comentários dos proprietários. Depois que o vídeo com a declaração começou a circular, os comentários de donos do carro começaram a aparecer. E muitos deles afirmaram algo parecido. Segundo esses proprietários, o BYD Song não fica lento quando a bateria está baixa. Alguns relataram viagens longas em rodovias e subidas de serra, sem perceber perda significativa de desempenho. Outros disseram que o sistema automaticamente mantém energia suficiente para o motor elétrico continuar ajudando. Também apareceram relatos sobre um recurso chamado modo de preservação de carga. Nesse modo, o motorista pode configurar o sistema para manter uma porcentagem mínima de bateria durante a viagem. Por exemplo, 70% de carga. Sempre que a bateria cair abaixo disso, o motor a combustão entra em ação para gerar energia. Essa função é bastante usada em viagens de longa distância. Capítulo 6. Mas a crítica tem algum fundo de verdade? Agora vem a parte mais interessante. Apesar da polêmica, a crítica não está totalmente errada. Se um híbrido plug-in rodar constantemente sem recarga externa, o motor a combustão realmente terá que trabalhar mais. E quando isso acontece, o consumo pode aumentar. Especialistas já apontaram que a eficiência desses carros depende bastante do uso correto do sistema híbrido. Ou seja, se você compra um híbrido plug-in e nunca carrega,
parte da vantagem tecnológica desaparece. Mas isso não significa que o carro se torna inútil. Significa apenas que ele deixa de operar na condição ideal. E aqui aparece uma discussão interessante sobre o mercado brasileiro. Muitos consumidores ainda não têm carregador residencial ou infraestrutura adequada. Mesmo assim, a venda de híbridos plug-in continua crescendo. Capítulo 7. O que essa polêmica revela sobre o mercado? Essa discussão entre executivos e proprietários mostra algo curioso. O mercado automotivo está passando por uma transição tecnológica muito rápida. Motores a combustão dominam há mais de 100 anos. Mas agora temos carros elétricos, híbridos convencionais, híbridos plug-in e até sistemas de autonomia estendida. Cada tecnologia tem vantagens e limitações. O problema é que muitas análises acabam sendo feitas com base em conceitos antigos. No caso do sistema híbrido da BYD, a proposta é justamente usar o motor a combustão como suporte, não como protagonista. Por isso, o comportamento do carro pode surpreender quem espera um híbrido tradicional. Capítulo 8. A verdade. No meio da polêmica. Então vamos responder a pergunta que abriu esse vídeo. Sérgio Habib está certo ou errado? A resposta mais honesta é: depende do ponto de vista. Ele está correto ao afirmar que híbridos plug-in funcionam melhor quando carregados regularmente. Mas também é verdade que o sistema híbrido da BYD foi projetado para evitar a descarga total da bateria. E isso muda bastante o comportamento do carro. Na prática, mesmo sem recarga externa, o veículo continua funcionando como híbrido. Talvez não com a eficiência máxima, mas longe de se tornar um carro lento ou incapaz. E isso explica por que tantos proprietários reagiram. Agora eu quero saber a sua opinião. Você compraria um híbrido plug-in mesmo sem ter carregador em casa? Ou acha que essa tecnologia ainda não faz sentido no Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você curte análises profundas sobre o futuro dos carros, aproveita agora e aperta o novo botão de hype do YouTube, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas interessadas em tecnologia automotiva. E antes de sair, dá uma olhada também no link de afiliados que está na descrição. Ele ajuda a manter o canal funcionando e trazer mais conteúdo técnico para você. Nos vemos no próximo vídeo.